Boa noite a todos, mais uma vez aqui com vocês, do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Pedra Preta, né? Vamos fazer a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, mas antes vamos cantar uma musiquinha. Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando eu tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar, e a felicidade cansei de procurar. Por isso venho buscar em ti o que eu não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde te encontrei. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, pois hoje eu te encontrei. Laia, laia, la, laia, 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 la, laia, laia. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Cabelos longos iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Amado Mestre Jesus, com a mensagem desta música, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para uma reflexão a respeito de nosso amado Mestre Jesus. Não somos nada, Senhor Jesus, para fazermos essas reflexões, mas nós queremos nos aproximar cada vez mais de Ti, através do que os autores dos livros, os autores espirituais falam a Teu respeito. Ó Divino Amigo, nós pedimos a proteção do nosso anjo da guarda e também, Senhor, iluminai a minha mente, meu coração, para estudarmos juntos com as pessoas que irão nos assistir. Agradeço profundamente de todo o meu coração o Centro Espírita ou o Grupo Espírita Caminho da Luz, lá de Pedra Preta. Aqui
de Rondonópolis, do Centro Espírita, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, eu agradeço essa oportunidade. Peço, Senhor Jesus, que todas as pessoas que estão nos assistindo, que irão nos assistir, sejam amparadas e abençoadas com o teu amor. Agradeço a todos os espíritos benfeitores e que assim seja. Então, vamos para mais uma reflexão. Hoje nós iremos usar o livro, esse daqui, ó, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. É psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O livro nos mostra como é Jesus sendo nosso psicoterapeuta, né? O que é terapeuta? É aquele, conforme o dicionário, é aquele que fornece tratamento ou cuidado médico a alguém. Psicoterapeuta, então, tratamento de doenças e problemas psíquicos. Então, Jesus é o nosso psicoterapeuta, ele trata as doenças e também os problemas psíquicos. Quais os problemas psíquicos que Jesus poderia nos tratar? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem aqui, no capítulo 24, item 11, o seguinte: os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, os fariseus disseram a seus discípulos: porque vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Está em Mateus capítulo 9, versículo 10 a 12. Então, Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, pois são eles os que têm maior necessidade de consolação, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então, essas palavras de Jesus vai nos levar ao conhecimento ou ao entendimento por que os sãos não precisam de médico e como é que Jesus sabia quem eram os enfermos, né? Então, nós vamos ver aqui que Jesus ele se dirigiu principalmente aos humildes, aos desprezados pelos homens, né? Que tinham o coração dilacerados, mas estavam resignados, pois esses estavam prontos e preparados para receber o bálsamo suavizante do seu evangelho. Era um banquete, né? O Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, em qualquer tempo e situação. No tempo quando ele veio aqui, no tempo de hoje, em qualquer tempo e situação. Nós podemos ver que Jesus, o homem, quando ele esteve encarnado aqui na Terra, ele estava livre da sombra individual como da sombra coletiva. Naquele momento que as pessoas viviam naquela época, e ainda continuamos vivendo, né, em sombras terríveis por nosso passado delituoso, por nossas intransigência, nossas próprias imperfeições, né? Então, naquela época, pairava nessa sociedade uma sombra bem negra mesmo, de coisas terríveis que um ia fazendo com o outro, né? O autoritarismo, né? A fome, como que eu posso dizer, a escravidão, né? As pessoas que não tinham liberdade de ir e vir como sacerdotes da época, né? Tinham que pagar impostos difíceis, muita corrupção, né? Então,
Era a sombra terrível, né? Mas Jesus estava ali naquele meio, livre de tudo isso, porque essas coisas não o atrapalhavam, né? E por causa disso, ele penetrava com facilidade nos problemas do ser. E ainda, ele vendo tudo isso, com essa facilidade toda, né, ele direcionava também as suas causas essenciais que modelam a existência terrena, né? Então, então o problema do ser ali, ele também direcionava, né? Dava uma direção para o que era mais essencial para que aquele ser fosse modelado para essa existência terrena. Não só as coisas materiais, mas as coisas espirituais que Jesus veio trazer para nós. Jesus, com um olhar cuidadoso e amoroso, Joana de Ângeles diz assim, é amoroso, o olhar cuidadoso e amoroso de Jesus identificava em cada uma criatura, ele identificava os reais conflitos na psicogênese dos distúrbios emocionais e psíquicos. E olha só, ele, então, identificava, né, que os problemas psicológicos, que é de origem e desenvolvimento de processos mentais ou da personalidade, né, dos distúrbios, que traziam os distúrbios emocionais e psíquicos, pois reconhecia no processo das múltiplas existências a causalidade dos acontecimentos. Então, Jesus, ele já penetrava, através do seu olhar amoroso, cuidadoso, o nosso ser. E ali identificava todos os nossos problemas. O porquê das obsessões, né, os problemas mentais, os problemas psíquicos, emocionais, né, as obsessões. Né? Então, Jesus já cuidava disso em nós. Na esfera física e no comportamento social, o ser integral não era aquele dissociado da legitimidade espiritual que se apresentava aos olhos físicos, e sim aquele que se constituía de valores transcendentes no campo da forma, originado na espiritualidade. Então, quando nós falamos assim, nós não separamos o corpo do espírito. Não temos como separar uma vida aqui e a outra vida lá. Não. O que mostra para nós aqui na esfera física, quando nós estamos reencarnados e vendo esse comportamento social que nós vemos aí, o ser integral ele não pode estar dissociado da legitimidade espiritual. O que é legítimo espiritualmente para nós? As virtudes do Cristo. O que é o essencial para nós? As virtudes que Jesus mostrou, exemplificou e falou que nós herdaríamos o reino do céu se nós fizéssemos essas mudanças, se nós conquistássemos o bem que ele nos mostrou, né? Jesus, ele mesmo, na condição de médium de Deus, ele sabia exortar para a busca da essencialidade interior em detrimento da aparência cômoda e perturbadora das exterioridades humanas. O ser humano vive muito de exterioridades, de coisas exteriores, mas esquece da reforma, da mudança interior, porque a aparência externa é mais cômoda. Não tem que mudar nada, é assim mesmo, a sociedade aceita, ou a sociedade não aceita, né? Jesus elegeu os pobres e conflituosos da época, porque já estavam preparados para receber seus ensinamentos. A dor havia preparado enquanto que os cheios de bafio, da petulância e da pequenez, e, portanto, no momento, não estavam precisando de uma alimentação espiritual mais significativa. No momento, porque a partir das outras várias reencarnações, acaba precisando, abrindo o coração, se preparando para receber os ensinamentos de Jesus, seja em qualquer tempo, né?
nem eram capazes de entender a sua mensagem, ou seja, vai jogar pérolas aos porcos como? Se eles não entendem a preciosidade das pérolas. A mesma coisa aqui, como que Jesus iria atender às necessidades desses nossos irmãos se eles não estavam preparados para receber os ensinamentos do Cristo, a amorosidade, eles não estavam nem percebendo, né? Porque não estavam ainda preparados. As preocupações com coisinhas do dia a dia, a vida material, não os permitia ao contato com as ambições elevadas, que são espirituais, né, do significado da existência. Estavam enevoados de ilusão. Então, esses encarnados, quando Jesus veio e quando continua conosco, eles ainda continuam do lado exterior, que é mais cômodo, não fazer a reforma, a mudança interior, ou seja, daquelas imperfeições que adquirimos em várias reencarnações, o nosso ser se tornar em um espírito em plenitude, pleno, né? E aí as pessoas conseguem, aquelas que Jesus estava, que ela vê que estão preparadas, e as que não estão preparadas estão na ilusão, ficam com os olhos embaçados da existência, com coisinhas do dia a dia, né, que não fazem um volume para crescer, faz volume para sofrer, para prejudicar, né? Jesus trouxe à humanidade a proposta terapêutica. Sendo assim, seria possível a vivência da saúde integral. Jesus oferecia também a terapêutica curadora, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que estão ao alcance de quem as queira vivenciar. Se eu quero ser curada, se eu quero ter essa saúde integral, eu preciso vivenciar os ensinamentos do Cristo. O que são os ensinamentos do Cristo? É despertar em nós todas as virtudes que nos trazem a felicidade, porque o mal não traz felicidade. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a petulância, a ambição só traz sofrimento e atraso, que devemos, com o tempo, com as reencarnações, adquirir, então, através da reforma interior, essa saúde integral. Porque esses comportamentos vão atrair para nós os nossos inimigos. Vamos fazer inimigos, já fizemos inimigos. Então, esses comportamentos faz com que nós permaneçamos com eles. E aí vem os distúrbios mentais, as depressões, né? E que Jesus é a saúde para nós, ele traz para nós os exemplos para vivermos essa saúde integral, inteira, né? Ele nos ensinou a vivência da liberdade, a conscientização individual, a autorresponsabilidade diante dos acontecimentos existenciais, dando uma forma nova de entender todas as coisas. Ele mostrou para nós como nós podemos entender todas as coisas que eram passadas para nós. Na época, para quem viveu naquela época, era enfiado para aqueles de menores recursos, né? Tinha que ser assim, e assim teria que seguir. Porque senão era crucificado, era colocado, era açoitado, sabe? Era relegado à esquerda, vamos dizer assim, né? Deixado de lado, melhor. Deixado de lado. Não teria direitos na sociedade. Então, Jesus nos ensinou essa forma nova de entender todas as coisas, pelo amor, pela paciência, pela caridade, fraternidade, né? Jesus ensinou para nós essas coisas novas que hoje já temos condições de colocar em prática, sim. Tantas reencarnações e a gente não abriu os olhos para isso, quanto tempo mais precisaremos para começar a praticar uma única coisa que ele ensinou, que seja
né? E depois, assim, fica mais fácil de fazer as outras. Jesus, corajoso, ele rompeu tradições de ignorância e dos caprichos ceitistas que dominavam o interesse social dos ambiciosos, mesquinhos e interesseiros, que deixando ao desamparo e na miséria moral os que não partilhavam das ideias dominadoras. Então, se a pessoa não partilhasse das ideias dominadoras da época, ela era, como eu disse, né, jogada ao desamparo na existência, né? Então, Jesus, corajoso, ele mostrou, deu exemplo, ele rompeu tradições de ignorância e dos caprichos de seitas naquela época, né, de seitistas, que tinha o grupinho, que dominavam ali o interesse social. Como que ele rompeu tudo isso, né? Com respeito, com amor, com responsabilidade, mostrando para nós que nós devemos também romper, sermos corajosos para romper essas tradições de ignorância, mas com respeito, amor. E quando nós fazemos isso conosco, quando nós rompemos em nós essas tradições de ignorância, esses caprichos, né, o nosso redor melhora. E aí o que é interesse a mim, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, né, vai ser também de interesse ao meu próximo. E aí não partilharemos mais essas ideias dominadoras que fazem tanta gente sofrer, que fazem tanta gente esquecer que existe o amparo divino, que existe Deus, que existe amor. A dor, realidade, é o sofrimento do espírito, né? A dor física de qualquer natureza é a dor ilusão. A dor física visa o despertar da alma para os seus grandiosos deveres. A dor física é um fenômeno e a dor moral é a essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que venha com a morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então, a dor física passa, até com a morte passa, né? A gente morreu, acabou o corpo, não sente mais dor, não sente mais problema ali. Mas é aquela que faz promover o nosso espírito ao trabalho. Essa dor aí, a consciência cobra, né? E aí nós precisamos de aperfeiçoamento e redenção através dessa oportunidade que Jesus nos mostra para nós, né? E a nossa realidade é sofrimento do espírito, porque infringimos leis, porque nós deixamos de amar em algum momento de nossas vidas o nosso próximo, deixamos de respeitar alguém, né? Uma opinião, uma oportunidade, que seja, deixamos o respeito de lado. Jesus proclamou a necessidade de ser sincero e autêntico, mediante uma proposta de desvelamento moral sem subterfúgios. Ser autêntico, só. Mostrou a coragem da fé, que se torna patente, face à segurança em torno dos objetivos abraçados, sem os titubeios e incertezas que são comuns nas atividades imediatistas do consumismo de todas as épocas. Olha só o que nós temos hoje, o consumismo está aí. Antigamente, quando as pessoas compravam móveis, compravam alguma coisa, eles duravam muito tempo, não é assim? Vixe, muito tempo. Minha mãe tem uma mesa aqui com as cadeiras que tem mais de 20 anos, muito mais, e não tem nenhum defeito, não tem defeito. Hoje em dia, coisas que se compra, né, não dura um ano, não dura meses, né, tem que comprar de novo. Por quê? A sociedade consumista,
né? Porque não serve mais, porque tem um outro modelo melhor, tem algo mais interessante, né? E assim vai indo, e aí, né? Essas incertezas aparecem em todas as épocas. E aí que mostra que Jesus mostrou coragem da fé. Tenha fé no futuro. Essa vida é passageira. A outra do plano espiritual não é ilusória. Então, o que adquirimos aqui nos vai ser útil no plano espiritual. E aqui também. Principalmente se adquirirmos a melhora moral e espiritual. Jesus é um homem extraordinário, sem precedentes na história da humanidade. Viveu acima do convencional, do estabelecido, do aceito e do conhecido. Ele viveu acima de tudo isso. A paranormalidade do Cristo, Joana de Ângeles está dizendo, tem características especiais sem comparação. Só de ele olhar para a gente, aquele olhar carinhoso, amoroso, ele já perceber todo o nosso pregresso espiritual, toda a nossa vida pregressa, vamos dizer assim, né? O que fazer para melhorarmos isso? Trazer a cura, a libertação e também o caminho para isso? Sua austeridade não se permitia vulgaridades, mantendo-se o mesmo quando recuperou das esferas, das febres da sogra, de Simão Pedro, ou quando deteve vendaval sobre as águas agitadas do mar da Galileia. Com todo o poder de que se revestia, jamais atentou contra os códigos soberanos da vida, mantendo-se inflexivelmente dentro dos parâmetros nos quais se deveria movimentar. Seu brado de advertência constituiu a terapia ideal, porque além de evitar a doença ou de curá-las, predispõe o paciente para o que não mais se permita afetar, pairando sobranceiro acima dos contingentes perturbadores e causadores de degenerescências habituais, físicas, emocionais, psíquicas e morais. Então, quando ele curava alguém, ele falava assim, a tua fé te salvou, ou vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Ou seja, né, ele mostrou aqui que, além de curar, ele mostrava também que as pessoas podiam se predispor a não errar mais, a não adoecer mais. Todos os indivíduos que se encontram na Terra estão em conserto dos defeitos, dos atentados que se praticaram contra si mesmos. Olha só, defeitos e atentados que nós praticamos contra nós mesmos. Estamos aqui sendo consertados, ou seja, temos defeitos que precisamos ser consertados. E quem vai consertar isso para nós? Quem vai nos ajudar a abrir nossos olhos para conserto? Jesus. Esse psicoterapeuta nosso. Tinha os que se mascaravam de puros, de virtudes pela aparência naquela época, né, em que todos os indivíduos que se encontram na Terra, né, estão com esses defeitos. Então, aqui também tem os que se mascaram de puros, de aparência, de virtude, né? Mas que no íntimo, não se... São pessoas terríveis, pessoas ruins, mas que tem aí toda a amorosidade de Jesus para que elas se tornem amorosas, para que se tornem bem, fraternidade, caridade, amor, né? No íntimo, a pureza não se constatava com facilidade, porque faz no imo do ser e este permanece ingênuo e simples como uma criança, jamais perverso, julgador, inclemente, discriminador, constante. Então, Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Jesus administrava o pábulo da saúde e da esperança, proporcionando
Estamos acabando, né? Isso. E da esperança, proporcionando-lhes entender os mecanismos da vida extrafísica e atendendo também às forças espirituais entorpecidas ou perturbadoras por forças desencarnadas, que aí vem as obsessões, a influência dos espíritos, dor, sofrimento, né, doenças físicas também. Assim, portanto, é concedido a todos os seres humanos, especialmente aos enfermos da alma, para que não se possam justificar de ignorância ante a causalidade da vida e a sua realidade após a morte. Então, é concedido a todos nós, todos, a oportunidade, o amor de Jesus para todos nós, para que a gente não venha falar assim, eu não sabia, eu errei porque eu não prestei atenção, nem sabia disso. Não existe mais isso hoje em dia, né? Então, é emocionante constatar que o terapeuta, por excelência, jamais se recusa a atender quaisquer pacientes em todos os momentos, desde que se lhe facultem adentrar na casa do coração e o recebam nos tugúrios de sofrimento onde se refugiam. Tugúrios é abrigo, refúgio, né? Então, é emocionante constatar que Jesus, ele jamais recusa atender qualquer um paciente. Ele não recusa ninguém, ninguém. E desde que ainda ele não vai arrombar porta de ninguém para ele entrar. Ele não deixa de atender todo mundo, desde que ele facultem adentrar na casa do coração e o recebam nos tugúrios ou no refúgio de sofrimento, onde se refugiam no abrigo, né? Então, Jesus, o nosso psicoterapeuta, é esse Jesus que nós podemos ver aqui, que penetra o nosso ser, que sabe tudo de nós, sabe que um dia vamos chegar onde ele, né, espera que cheguemos. Sabe também das nossas imperfeições. Mas por quê? Como ele disse, os sãos não precisam de médico. Se hoje nós estamos nessa condição de enfermos, porque nós somos rechaçados, porque nós já sofremos, porque isso, porque aquilo de sofrimento, nós estamos, oh meu Deus, me ajude, ou seja, eu estou preparado para receber o auxílio de Jesus. Estou consciente, ou vou abrir a consciência para as minhas responsabilidades, né? Então, nós temos em Jesus o psicoterapeuta de nós. É um médico que trata todos nós, tanto do corpo como da alma. A depressão, todos os transtornos mentais, Jesus está ajudando. Por que elas nascem? Por causa de erros do passado, ilusões. Mas isso vai acabar um dia. Porque assim como todas as reencarnações existem, degraus e degraus as pessoas, os indivíduos, cada um vai deixando para trás aquilo que não precisa mais, que é o erro, que é a infelicidade, né? Então, vai trazer, abrir espaço para cada um a seu tempo, o amor, trazendo saúde integral, a plenitude do ser. Jesus, ele continua conosco. E assim é. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para poder fazer mais uma reflexão, agradecer o pessoal, a Sandra, que me convidou, agradecer a todos aqueles que estão me assistindo ou vão assistir. Eu espero ter alcançado um pouquinho do que eu entendi da mensagem de Joana de Ângeles através de Divaldo Pereira Franco. Que Jesus abençoe a todos vocês, que a paz também envolva todos os seus lares, os corações de cada um, em dor, em sofrimento ou de alegria, que Jesus e Maria Santíssima os alcance hoje e sempre.
Gratidão a todos, muito obrigada pela oportunidade e até a próxima vez, se Deus quiser.